Olá, estamos começando mais um programa Cidadania. Nesse ano de 2019, estamos trazendo para você novos temas, novos debatedores, para manter você sempre bem informado, você cidadão sempre conhecendo seus direitos, seus deveres também e buscando atuar na comunidade de forma mais efetiva. Você que nos conhece sabe que o programa Cidadania é uma parceria entre o Instituto Novo Eleitoral e a TV Câmara Mossoró. Nós somos exibidos toda quinta-feira às 9 horas da noite aqui na TV Câmara. Você sabe também que pode comunicar-se conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela o número do nosso WhatsApp. Adicione aí 99905-9769. Nós temos também o nosso Twitter, @cidadania_tvc. Temos também o nosso Facebook e o nosso Instagram. Procure Programa Cidadania. Bom, e nesse ano de 2019, nós prometemos a você que traríamos aqui um novo formato do programa para deixar sempre você, como eu já disse, cada vez mais bem informado sobre o tema, diversos temas jurídicos e também temas sociais, temas relevantes para que você, cidadão, possa ser conhecedor cada vez mais. Neste ano, nós estamos começando com um novo quadro que você pode participar, é o Povo Quer Saber. Nesse quadro, a população nos traz perguntas, dúvidas muito comuns para serem respondidas pela nossa equipe e também pelo nosso debatedor. Mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mais Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nada nesse mundo é mais importante do que o meu filho. Eu conheço algumas pessoas que realmente não vacinam os filhos, né? Eu acho que é um retrocesso. Quando você não vacina uma criança, você deixa essa criança aberta a vários tipos de doença. Nunca dei uma vacina pensando, ai, coitado, meu filho vai ter uma febre, vai ter dor, 1 dia, 2 dias. Eu sempre penso, eu vou estar vacinando meu filho para protegê-lo de uma doença pior. Todas as vacinas que o governo oferece, eu sempre dei. Eu sigo a cartilha a dedo. Meus canarinhos estão todas as minhas vacinas, eu já tomei. Se ele pegasse uma doença por eu ter escolhido não dar uma vacina, eu garanto que eu carregaria essa cruz para sempre. Eu estaria carregando uma coisa que eu tomei a decisão de fazer ele correr o risco. Eu decidi que eu vou dar para ele todas as possibilidades de blindá-lo de qualquer risco. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre o papel das universidades e também o seu papel como cidadão na busca, pela efetivação de práticas sustentáveis e práticas que possam ajudar o meio ambiente. E para debater, para conversar e tirar um pouco das nossas dúvidas, nós estamos aqui com o professor Evercley Magno, que é representante de extensão e responsabilidade social na Universidade Potiguar, aqui em Mossoró.
e é também um pesquisador na área de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Então, realmente uma pessoa capacitada para falar sobre o tema. Professor, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em conversar sobre esse tema. Infelizmente, muitas vezes ele não é tratado com a devida atenção que merece, né? Mas cada vez mais nós sentimos a necessidade de debater sobre o tema. Nós estamos vendo aí que o mundo ele passa atualmente, né, por grandes transformações, principalmente climáticas, né? As partes mais quentes do planeta estão cada vez mais quentes, as partes mais frias, invernos cada vez mais frios, e tudo isso é em decorrência da ação do homem, né? Mas para a gente adentrar o tema, eu já lhe repasso a primeira pergunta e fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Vamos começar com o que é sustentabilidade, o que são práticas sustentáveis? Olá, caros amigos, primeiramente eu quero externar a minha felicidade de participar desse fórum de discussão sobre questões da cidadania, né, pela parceria na TV Câmara. Então, Joyce e a todos, a sustentabilidade ela é uma noção sistêmica. O que é que significa isso? Que há diferentes sentidos, apropriações e práticas da sustentabilidade. Como um educador, pretenso pesquisador na área de sustentabilidade, desenvolvimento, a sustentabilidade inicialmente deve ser pensada como uma praxis essencialmente ética e que estimula o princípio do cuidado de si na relação com os outros e o meio ambiente. Então, a sustentabilidade ela é um parâmetro que vem sendo discutido por diferentes organizações, assim como nas universidades. É um parâmetro que leva em consideração a ecoeficiência. Do ponto de vista mais prático, a sustentabilidade, seja para a ação de todo e qualquer cidadão ou das organizações, são ações planejadas que vão buscar conciliar a preocupação ecológica, a eficiência econômica e a justiça social. Então, que práticas podem ser pensadas como sustentáveis? Práticas éticas que buscam conciliar o aspecto econômico, social e ambiental em toda forma de intervenção no meio ambiente, nos ambientes, né? Desde o momento que você está no ambiente da casa, no espaço público, não no sentido primeiro de meio ambiente, como um nicho ecológico, né? Mas essencialmente todos os espaços e sistemas vivos que nós interagimos. Então a sustentabilidade é uma preocupação que deve ser refletida, está na prática do cidadão. Qual o impacto da minha ação ou omissão na relação com os outros e o meio ambiente. E é um tema recente, né, professor? Recente porque eu digo essa maior preocupação com o meio ambiente, ela é um tema mais recente, né? Porque durante muitos anos houve-se muita exploração, desmatamento, né? E após sentir que, como muitas pessoas falam, né, que o meio ambiente está pedindo socorro realmente, é que as pessoas começaram a se preocupar, né, em realmente preservar e pensaram em pensar em práticas que possam, de alguma forma, dar um retorno ao meio ambiente daquilo que ele nos proporciona, né? Exato. Acho que toda e qualquer preocupação hoje deve focar em certas diretrizes sobre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Em 2015, a ONU ela instituiu um novo pacto internacional com a colaboração de mais de 150 países consignatários sobre 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quando pensamos no desenvolvimento sustentável, pensamos a orientação. Quando nós falamos de sustentabilidade, falamos naquilo que é mais pragmático relacionado à nossa ação. E aí, dentro desses 17 objetivos, uma visão ampla sobre o social, sobre o ambiental, sobre o econômico e a forma de equilibrar essas dimensões, existem mais de 160 metas que orientam esse fazer por parte do cidadão e das organizações. Então, quem está se interessando pela agenda da sustentabilidade enquanto cidadão, enquanto organização, eu aconselho, oriento, buscar informação, acima de tudo, sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Professor, e entre essas práticas, quais o senhor poderia citar que o cidadão que nos assiste ou o empresário poderia aplicar tanto em casa como na empresa?
Existem diferentes orientações, né? Uma prática que, por exemplo, e o exemplo, né, acima de tudo, existe a ordem do discurso e da prática. As palavras comovem, mas só os exemplos arrastam. Já diria o educador Paulo Freire. E como exemplo de prática sustentável, individual ou nas organizações, uma coisa simples, como adote seu copo, que iria diminuir, digamos assim, a compra e o consumo de copos descartáveis, né? Políticas simples, como no momento de organização do espaço, do meio ambiente, a economia das fontes de energia, uma política de consciência e educação ambiental que estimula o cuidado com o uso da água, das fontes de energia dentro de casa, nas organizações. Prática simples, você chegar no espaço das organizações, entrar, ligar e desligar as lâmpadas. Então, cuidado com o outro na relação. Quando nós falamos em sustentabilidade, é uma questão essencialmente ética. Então, é nessa orientação ética que podemos praticar um melhor agir na relação com os outros e o meio ambiente. Pois é, porque muita gente acha que a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né, que é um direito social, direito ao meio ambiente, né, as pessoas acreditam que é um tema muito distante, né, mas se nós pararmos e refletirmos sobre... nós vivemos no mundo, nós vivemos no meio ambiente, então não tem como ser um tema distante. Tudo que acontece nos reflete de forma direta e indireta. E um exemplo foi o que eu citei, que são as mudanças climáticas, que estão cada vez mais nos extremos, né? E, por exemplo, o desmatamento também ele tem severos impactos na nossa vida. Então, é preciso que a gente comece a repensar sobre o tema, né? Tem uma prática que está se tornando cada vez mais comum, que é a abolição dos canudinhos plásticos, né? Particularmente, eu já adotei essa há um tempo. Meu filhinho também, eu nem acostumei a usar canudinho, ele bebe no copo quando a gente sai, porque é realmente uma coisa que, para muitas pessoas, é inútil, né? Então, é preciso que a gente comece a repensar realmente certas práticas. Mas, professor, em relação ao lixo, todo o lixo, ele é reciclável? O que é também a coleta seletiva que as pessoas tanto falam? Muito bem. Esse é um tema gerador que eu trago muito para os meus trabalhos de pesquisa e de extensão. Durante muito tempo eu coordenei um projeto, na verdade de 2009 a 2012, pela universidade, em parceria com diferentes organizações de catadores que existem em Mossoró, né, desde a CREV, a Ascamare, e existem diferentes famílias, várias famílias que estão vivendo diretamente da renda a partir da coleta e seleção de materiais, né? Então essa é uma questão pública, deve estar na agenda ambiental, mas trabalhando aí a sua questão, né? O que nós entendemos como lixo? Nós não usamos muito o termo lixo, usamos mais resíduos. E aí, a partir do aspecto da preocupação da legislação ambiental sobre essa matéria, nós trabalhamos com a classificação do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Quando nós falamos em coleta seletiva, dentro dessa diversidade de classificação, existem alguns resíduos que são mais prioritários, né? Os resíduos sólidos, resíduos orgânicos, por exemplo. E a partir dos resíduos sólidos e orgânicos, nós temos oportunidades de práticas sustentáveis que vão gerar renda, que vão fazer um uso, reutilização de materiais de forma mais ecoeficiente, garantindo justiça social, equilíbrio ecológico e geração de renda. Quando nós falamos em coleta seletiva, eu entendo a coleta seletiva como uma política estratégica para as organizações e para o poder público. Quando nós pensamos numa sociedade sustentável em matéria dos resíduos, lixo, nós temos aí a coleta seletiva como uma alternativa que deve ser implementada. E em 2012 foi instituída a lei que gerencia toda a política nacional de gestão de resíduos sólidos, né?
Nessa experiência que nós desenvolvemos junto à universidade, de 2009 a 2012, nós militamos junto às organizações num sistema de parceria com as associações e cooperativas de catadores da cidade de Mossoró. Nesse período, nós conseguimos formar mais de 30 parcerias com empresas, organizações sociais para a destinação adequada de resíduos. Então, estimular a coleta seletiva nas organizações, por exemplo, as organizações econômicas com fins privados e a destinação para as unidades, as associações de catadores, né, o que as organizações ganham? Existe um feedback direto das associações com um selo verde de responsabilidade social. O título do projeto era Comercialização Solidária. E nós trabalhávamos alguns princípios da logística reversa, da gestão de resíduos, de trabalhar uma gestão compartilhada entre organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Nós provocamos para as diferentes organizações a necessidade de criar na cidade de Mossoró um centro de triagem para potencializar a coleta seletiva. Nós temos uma política consolidada desde 2005 no município de Mossoró sobre a coleta seletiva e que ela precisa ser pensada do ponto de vista de uma efetividade. Eu diria que esse é o maior desafio da coleta seletiva, a efetividade, como uma transformação positiva da nossa realidade quando nós falamos na gestão de resíduos, principalmente os resíduos sólidos e orgânicos, que são alternativas de geração de renda. Professor, o senhor falou da realidade no âmbito municipal, né? Mas se a gente for pensar um pouco nessa efetividade no âmbito federal, né? Qual a realidade do Brasil hoje em relação à sustentabilidade? O senhor acha que o brasileiro ele já tem essa cultura do não desperdício, da reciclagem, da coleta seletiva? Eu sou muito esperançoso e trabalho muito com os fatos, né? Então, principalmente nos últimos 10 anos, né, numa questão de tornar público, de discutir, trazer para a agenda das diferentes organizações, educação ambiental, informação sobre a realidade, vem transformando sim. O Brasil vem conquistando, né, políticas de gestão em prol da sustentabilidade que vem impactando positivamente e nós temos experiências muito exitosas em muitos municípios brasileiros que podem ser replicadas, né? Voltando à questão da coleta seletiva, por exemplo, no Sul, hoje nós, como no Rio de Janeiro também, nós temos associações que através da coleta seletiva, da seleção de materiais, está conseguindo gerar renda equivalente a R$ 1.200 para cada associado catador de resíduos sólidos, né? Então, práticas dessa natureza refletem todo um sistema, né, de inovação, de preocupação. E educação ambiental vem sendo incorporada na agenda de muitas instituições escolares, nas universidades, muito mais que tema gerador em práticas de pesquisa, de extensão, de ensino, né? São ações pontuais nas orientações de todas as atividades acadêmicas, de planejamento ou de formação dos nossos alunos. Então, há uma realidade em transformação e nesse curso de 10 anos nós já conseguimos avaliar a eficácia, eficiência e efetividade dessas ações, né? Seja em políticas de coleta seletiva, seja na internalização da questão ambiental nas universidades e nas organizações, quando nós falamos, por exemplo, das certificações de responsabilidade socioambiental e ISOs nas organizações privadas e com fins lucrativos. Professor, o senhor falou que a efetividade, né, dessas práticas talvez fosse o maior desafio. Fale um pouquinho sobre os desafios, as dificuldades em justamente implementar e efetivar essas práticas sustentáveis. Um dos principais desafios é essa gestão sistêmica. O que entendemos por gestão sistêmica? É aquele planejamento articulado, né, sobre as dimensões da sustentabilidade e não só em termos de gestão, mas de avaliação dessas ações, dessas alternativas sustentáveis, das propostas, é pensar a dimensão da eficácia, sendo entendida como uma elaboração de metas adequadas à sustentabilidade,
pensar a relação da eficácia com a eficiência, no sentido do planejamento racional e uso sustentável dos recursos, e nessa relação com a eficácia de um planejamento de metas e recursos expostos de forma alinhada, e a efetividade como resultados e impactos das nossas ações. Então, quanto mais nós incentivarmos essa cultura de planejamento sistêmico, ações de educação, mais estaremos preparados para o enfrentamento desses desafios. O grande desafio é também sair da ordem do discurso para a prática. Ou, mais desafiador ainda, alinhar discurso e prática. Então, esse é um desafio para o cidadão, esse é um desafio para as organizações, não basta ficar na esfera do discurso. E temos muito discurso sobre a sustentabilidade, né? Nós temos no Brasil uma extensa legislação ambiental, e quando nós falamos em matéria de efetividade, nós queremos, enquanto cidadão, enquanto sociedade, sentir os efeitos positivos da legislação e das práticas sustentáveis. Pois é, e por muito tempo, sustentabilidade ela foi meio que antônimo, foi contrário ao desenvolvimento, ao crescimento do país, né? Acreditava-se que aplicar na sustentabilidade iria enfraquecer a economia do país, e hoje a gente percebe que não, né? Você acabou de citar mesmo que as associações, né, elas também movimentam a economia. Muitas empresas hoje, elas nasceram justamente por conta da sustentabilidade, então é muito questão de adequar-se, de ver novos horizontes, né, e não simplesmente achar que, não pesquisar sobre, não conhecer o assunto e achar que a sustentabilidade é um mau negócio, quando não é, né? Professor, nós vamos finalizar esse segundo bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho conversando um pouco mais sobre sustentabilidade. Vamos falar também sobre o papel das universidades, né, acerca do tema. Então não saia daí que o Cidadania volta já. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2.
A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Os direitos aumentaram muito, as pessoas estão se esclarecendo mais. Senhores consumidores, vocês têm 90 dias para reclamar de qualquer eletrodoméstico que vocês comprar. 90 dias você tem para ir lá e reclamar. Você é consumidor e comprou um produto vencido, você pode ir até o local que você comprou e receber o dobro do valor do produto que você tinha comprado vencido. É proibido exigir consumação mínima em bares, restaurantes. Gente, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. Estamos de volta com o Cidadania, hoje falando sobre práticas sustentáveis e o papel das universidades. E trazendo aqui para debater conosco o tema, o professor Everclay Magno. Professor, nós temos um quadro novo que chama O Povo Quer Saber, onde nós vamos às ruas para conhecer algumas dúvidas da população. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema sustentabilidade. Então, vamos escutar aí a nossa população. Pode rodar. Minha dúvida é com relação à embalagem. Os estabelecimentos comerciais têm a obrigação de fornecer a sacola ou fica por opção do comércio? Minha dúvida é, onde se pode descartar lixo eletrônico? Bom, nós tivemos aí Jonathan e Marcondes, obrigada pelas dúvidas de vocês. Vamos aqui repassar o professor, né? O professor escutou. O Jonathan quer saber, professor, como descartar o lixo eletrônico? Existe algum ponto de coleta? Como deve ser feito esse descarte? Bem, quando nós falamos em lixo, ou melhor, resíduos eletroeletrônicos, nós estamos diante de uma exigência por parte do sistema de produção e de consumo, as organizações, as empresas, que é a logística reversa. Então, você consumidor, dentro dessa preocupação de sustentabilidade, ao adquirir um determinado bem e após o uso, a depreciação desse bem, pode procurar, ou antes mesmo no ato da compra, um consumo consciente, perguntar na empresa que você está adquirindo esse bem, se há uma política de logística reversa, que dependendo da utilidade desse uso e da apreciação do bem, fazer a devolução desses resíduos eletrônicos. Então, o consumidor consciente é aquele que vai, no momento da aquisição desse bem, perguntar se aquela empresa, aquela organização possui essa política de logística reversa. Pois é, muitas pessoas têm a dúvida, por exemplo, de como descartar pilhas, né? Restos de computador, né? Aquelas pecinhas. Eu já vi em alguns locais serem pontos de coleta. Então, você pode também entrar em contato, né, com a prefeitura e perguntar se também a prefeitura ou se eles conhecem, se eles têm alguma listagem de alguma empresa ou local que realize essa coleta e que faça, então, a destinação correta deste resíduo eletroeletrônico, né? Perfeito.
Professor Marcontes também tem uma dúvida em relação às sacolinhas plásticas, né? Nós sabemos que o plástico ele demora muito, a média de 100 anos, né, para se decompor. Então, essas sacolinhas plásticas, muitas empresas até já aboliram, né, e tem aquelas sacolinhas retornáveis, né? Mas como a gente pode pensar em outras práticas para substituir essas sacolas? Eu gostaria de botar realmente uma prática que vem sendo adotada e muito interessante, que são as eco bags. Você falou, Joyce, né? Por que a eco bag? É uma primeira alternativa, uma alternativa que vem gerando um certo impacto. Eu conheço algumas experiências que as eco bags são produzidas por associações de catadores de material, que fazem a seleção de materiais recicláveis na cidade, e eles, por sua vez, nesses ateliês de materiais e de alternativas sustentáveis, produzem as eco bags, né, que tem uma duração que varia de 3 a 5 anos, né? Adote sua eco bag. Eu tenho a minha, toda vida que eu vou ao supermercado, na verdade 2, 3 eco bags no carro, né? Então, você, cidadão, pode ter essa prática simples, mas impactante. E as organizações formam parcerias, principalmente com supermercados. Então, o supermercado, por sua vez, pode estar comprando essas eco bags e dando aos consumidores, ou estabelecendo um preço justo por essas eco bags, que, por sua vez, dentro dessa rede de parceria entre supermercados e as organizações de catadores, a venda das eco bags e o recurso destinado para as associações de catadores. Então é uma prática muito interessante como alternativa a esse modelo tradicional das sacolas plásticas que impactam de diferentes formas o meio ambiente. Então, as sacolinhas plásticas descartáveis, o comércio geralmente ele disponibiliza, mas as eco bags, elas podem ser tanto vendidas como dadas também pelo supermercado. Sim. Fica a critério, então, do estabelecimento, né? Professor, eu gostaria de tratar um pouco agora acerca das universidades. O professor, né, que é representante de extensão, é um pesquisador também de políticas públicas, né, na área também da sustentabilidade. Como professor, como o senhor enxerga o papel das universidades acerca desse tema? As universidades, eu tenho experiência em várias universidades do Rio Grande do Norte, como professor, como parceiro também em diferentes práticas de ensino, pesquisa e extensão. E as ações de pesquisa, ensino e extensão hoje são estrategicamente pensadas pelos gestores das universidades dentro da sustentabilidade. Então, muitos projetos de extensão, quando saem os editais de fomento interno ou de fomento externo, já trazem nas diretrizes dos objetivos, da concepção dos projetos, a filosofia e os parâmetros da sustentabilidade. Então, como profissional da educação superior, como pesquisador, eu vejo uma forte militância na universidade, não só de professores, mas dos alunos nas questões ligadas à sustentabilidade. Então, desde práticas de ensino que possibilitam essa troca de experiência através da pesquisa e da extensão, como também nos fóruns de discussão dentro da universidade e fóruns que estimulam a participação da comunidade externa. Então, hoje as universidades têm diferentes políticas e o grande desafio daqueles que estão na universidade é avaliar o impacto dessas diferentes práticas dentro do ensino, da pesquisa, da extensão, essa aproximação universidade e comunidade. Professor, para quem não sabe, o que é essa pesquisa e extensão nas universidades e como ela pode ajudar a questão da sustentabilidade? Então, a universidade ela trabalha essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O ensino se alimenta de práticas de pesquisa e de extensão. Então, o ensino, dentro da possibilidade das graduações ou da pós-graduação, são práticas, processos de ensino e aprendizagem já estabelecidos em certas diretrizes educacionais. A pesquisa é o estímulo à investigação de certas realidades, de certas demandas, né? Exemplo, como é que está a seleção
de materiais recicláveis na cidade de Mossoró. Essa é uma questão que provoca a necessidade de pesquisa aplicada sobre esse tema gerador. E a extensão, na medida que nós temos a produção do conhecimento a partir do ensino, né, gerando competências, habilidades, atitudes profissionais e cidadãs para os educandos, nós temos aí a pesquisa também, a partir da investigação, trazendo conhecimento mais próximo da realidade. Então, a pesquisa e a extensão, através da extensão, é o momento que a universidade sai do seu espaço, digamos assim, vai para a área de atuação e se aproxima da comunidade. Da mesma forma, a comunidade se fazendo presente na universidade através das práticas extensionistas. Então, a extensão é esse momento que nós estimulamos a ação social, a responsabilidade socioambiental das universidades na sua área de atuação e abrangência. Quanto mais próximas as universidades estiverem da comunidade, esse compartilhamento de saber é fundamental para uma educação mais significativa. Eu entendo dessa forma e eu defendo essa perspectiva da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão das nossas universidades, orientadas pela sustentabilidade. E eu fiz essa pergunta, professor, porque por muito tempo as universidades elas foram apenas uma área de reprodução de conhecimento, né? O professor falava, o aluno compreendia e reproduzia. E hoje nós vemos cada vez mais a atuação das universidades na sociedade, né? Porque além de estarem se formando profissionais de diversas áreas, né? Os alunos, eles cada vez mais são seres pensantes e criadores, né? O aluno deixou de ser apenas um ouvinte e um reprodutor de ideias do professor e da universidade para criar também. E é muito interessante essa questão da pesquisa e da extensão na universidade, porque é uma forma também daquele estudante, né? Daquele pretenso profissional, de ver na prática aquilo que ele está estudando em sala de aula. Então, é muito importante essa questão da extensão, né, para a universidade. Mas voltando a falar um pouco sobre a sustentabilidade em si, falamos um pouco sobre o papel das universidades, falamos também um pouco das atitudes que o cidadão pode ter, mas e o Estado, professor? E o governo, né, o poder público, como através dos seus programas, das suas políticas, ele pode atuar também na sustentabilidade? Estrategicamente, essa é uma demanda da sociedade, né? Então, quando nós pensamos no Estado como essa organização política, administrativa, jurídica, e cuja finalidade deve promover o bem comum através de suas ações programáticas, atender às demandas sociais e ambientais, né? Atender ao interesse coletivo da sociedade, tem fundamental papel e importância. Na verdade, a nossa Constituição Federal de 88 coloca o poder público como um agente protagonista na proposição de agendas ambientais, de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. Esse papel protagonista deve ser também um papel que estimula a relação, a aproximação cada vez mais efetiva para uma governança. Hoje falamos muito em governança quando somos provocados a pensar a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do Estado em relação às questões socioambientais. O que é essa governança? É uma gestão compartilhada entre os diferentes atores vinculados a uma necessidade. Quando nós pensamos a questão pública para a agenda ambiental, coleta seletiva, quem são os atores, ou que tecnicamente nós chamamos de stakeholders, atores relevantes vinculados a essa questão? Então, muitas vezes um planejamento acontece, mas não acontece de forma participativa e descentralizada e em conjunto, de forma corresponsável, entre atores vinculados ao poder público, atores protagonistas da sociedade sobre aquela questão, sobre aquela matéria, e também os atores que vêm do mercado, da iniciativa privada, das organizações econômicas. Tradicionalmente, a governança deve se dar pelo compartilhamento de estratégias de planejamento. Uma das principais responsabilidades do poder público é ser ator protagonista, mobilizando esses atores, né? E que o planejamento seja cada vez mais participativo para uma sustentabilidade.
Não dá para pensar de forma isolada ou sozinho quando nós temos questões para a sustentabilidade. Professor, para a gente finalizar, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste sobre esse tema, o que o senhor poderia dizer? E por que eu faço esse pedido? Nós passamos por um momento delicado, né, um momento político e também social, financeiro no mundo todo, né, de uns anos para cá, diversas crises, guerras civis, infelizmente têm assolado diversos países, diversas nações. Nos Estados Unidos, um presidente foi eleito e eu já falei até que em outro programa, ele tem desconstruído um pouco o que o seu antecessor fez, principalmente em relação a alguns direitos sociais e também em relação ao meio ambiente, né? Donald Trump, ele, dentre outras medidas, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, um acordo climático importantíssimo, principalmente em decorrência da atividade industrial e da capacidade poluidora que são os EUA. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Dentro de uma perspectiva de necessidade e urgente em relação ao presente, uma orientação que eu sigo todos os dias, no meu ambiente, no ambiente da casa, no ambiente de trabalho, eu sempre faço um quadro de metas, né? Então, esse quadro de metas me serve de gatilho. Então, o que é que você pode fazer em prol da sustentabilidade? Crie metas no espaço da sua casa, crie metas no espaço do seu trabalho. Então, coloque isso como um gatilho no seu dia a dia. Você, cidadão, faz a diferença e a ação do cidadão tem impacto positivo sobre a sustentabilidade. Crie suas metas. Faça a diferença. Professor, nós gostaríamos de agradecer sua presença. Nós deixamos as portas abertas do programa para que o senhor possa retornar, falar de outros temas aqui conosco. E obrigado por vir conversar e tirar um pouco das nossas dúvidas e também das dúvidas dos nossos telespectadores. Gratidão a todos vocês. Obrigada, professor. Nós estamos finalizando o terceiro bloco, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mais Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você sabia que pode mudar a realidade de crianças e adolescentes da sua cidade de forma simples e direta, apenas deduzindo do seu imposto de renda? Veja como é fácil. Este ano, a forma de destinar os recursos já vem na sua ficha de declaração do imposto de renda. No menu principal, clique na aba Fichas de Declaração. Em seguida, procure o botão Doações diretamente na declaração ECA. Na tela ao lado, você vai clicar no botão Novo. Neste momento, a tela dos dados de doação vai aparecer. Clique novamente em Tipos de Fundo e selecione Fundo Municipal. Escolha o Estado, Rio Grande do Norte, e depois o município, Mossoró. Por último, no local do valor, você digita quanto deseja destinar ao FIA. Finalize clicando em OK. Depois, é só clicar no menu que está ao lado, onde tem DARF, Doações diretamente na declaração ECA. Clique no nome e já pode imprimir e efetuar o pagamento. Agora você sabe como ajudar. Os recursos do FIA são utilizados para a implementação da política de promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com as diretrizes formalmente deliberadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conto com você nessa campanha. Você pode mudar essa história. Contribua com o Fundo da Infância deduzindo do imposto de renda e ajude a garantir os direitos de crianças e adolescentes em risco de Mossoró. Doe para a conta que aparece no vídeo e ajude o FIA a custear programas, projetos e serviços de apoio. Sua doação pode ser deduzida e faz toda a diferença. Uma campanha com dica. Prefeitura de Mossoró.
volta com o último bloco do programa Cidadania. Nós trouxemos no programa de hoje o tema sustentabilidade e o papel nas universidades. Um tema que merece, como já dissemos, merece ser discutido, debatido. E se você tiver ainda alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, que a gente procura responder. Bom, e como nós já dissemos, Erval vai voltar ao programa, né, através de um quadro, falando um pouco, conversando um pouco sobre temas variados, temas jurídicos, temas sociais, as polêmicas da semana. Você conhece bem o jeito Erval de ser, então ele vem aqui toda semana comentar um tema para você. Então vamos ficar agora com o Erval conversando um pouco com você. Amigos e amigas que acompanham o Cidadania, que saudade, Erval Sampaio aqui com vocês. Eu não vou deixar não, viu? Mas infelizmente não posso mais estar aí ao vivo com vocês, mas estou aqui nesse quadro, né, nesse bate-papo com você toda semana, tratando de temas atuais, tratando de temas realmente polêmicos, temas que você gosta, que realmente você precisa para você na prática ser um efetivo cidadão. O tema da semana de hoje é um tema que eu falo com muita tristeza. Eu realmente não gosto de ter que abordar esse tema. E eu vou dividi-lo aqui nessa ideia da necessária articulação que tem que ter qualquer governo em relação a qualquer reforma, isso se dando no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. E nesse cenário me permitam a franqueza, como sempre, essa briga de adolescentes entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não faz sentido esse pega lá da cá, essa briga de adolescentes, como eu estou aqui tendo coragem de dizer, e quem se prejudica com isso é o povo brasileiro. Me refiro a essa troca de farpas que você está acompanhando aí na mídia e que constrange a todos nós. Primeiro, vamos colocar o pingo nos is. Por mais que o presidente Bolsonaro tenha razão, e aí nessa parte ele tem, que ninguém quer mais o toma lá da cá. Ninguém quer mais essa história de que tem que ir na Câmara, tem que ir no Senado, fazer aquele jogo de interesses, aquela questão de, me dê cargo tal, me dê estatal tal, me dê dinheiro muitas vezes, como a gente viu em outros episódios, sem querer prejulgar ninguém. Isso verdadeiramente quer, ou que se chama de velha política, porque eu penso que tem que ser política, não é nem nova nem velha, a política é a arte do convencimento. A gente não aceita isso. Nessa parte o governo Bolsonaro está correto. Não precisa ir para o parlamento para reiterar essas práticas que estão dando aí muita gente na cadeia. Realmente, ex-presidentes e, ao mesmo tempo, de um modo geral, políticos e poderosos com essas práticas espúrias. Até aí, Bolsonaro tem razão. Mas, por outro lado, está certo também o presidente Rodrigo Maia quando diz que o governo tem que se articular sim, tem que se articular na reforma da Previdência, tem que se articular em diversas outras reformas, nos interesses que o governo pensa que são interesses bons para melhorar o Brasil, para destravar o Brasil dessa crise. Nós precisamos sim, não só nessa reforma específica, mas precisamos, por exemplo, numa reforma tributária, numa efetiva reforma política. Então, essa articulação, ela é inerente à função da presidência da República. E tem que ir lá, sim. Tem que fazer a defesa do que se entende melhor para a sociedade brasileira. Por isso que ir no parlamento, quer o presidente, quer seus líderes, fazer essa articulação necessária, ou como eu até digo, que faço hoje como presidente da associação, o lobby republicano, que inclusive o parlamento deve institucionalizar. Isso deve ser feito sim, deve ser feito o mais rápido possível. Temos que acabar com essa besteira, com essa troca de farpa. Temos que verdadeiramente pensar no Brasil maior, pensarmos que presidentes de casa e presidente da República tem que estar acima de tudo isso, porque se não for assim, quem realmente vai ter problema somos nós, o povo brasileiro. Finalizo dizendo, essa briguinha de adolescentes, só para vocês terem uma ideia, caiu bolsa, aumentou dólar, aumentou euro. Não dá, ninguém aguenta isso. Vamos fazer articulação séria, firme, forte, vamos trabalhar em conjunto, porque o povo brasileiro precisa da união de todos. Valeu, pessoal.
aí, você ficou agora com o Erval, né? Falando um pouco, dando um pouco da sua opinião, falando um pouco sobre o tema. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado, tenha nos acompanhado, tenha ficado um pouco mais conhecedor sobre o tema. E voltamos na próxima semana, lembrando que se você tem sugestões de temas para os próximos programas, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos aqui para te escutar e formarmos juntos esse canal que é de cidadania. Então, até a próxima semana. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.